Bom dia, amigos. Bom dia. Que nós tenhamos um dia de muita luz, de muita alegria em nossos corações. Lembrando que Jesus é este sol poderoso que nos traz essa irradiação de amor para todos nós. Hoje nós vamos ler necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando soubesse distribuir os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda em coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecias que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra, não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e da benevolência para com o próximo. Ó Jesus, quanta luz, Mestre, espalha sobre todos nós. Nessas lições sublimes do Evangelho, que amplie o nosso olhar para as verdades, para o caminho que devemos trilhar, para a fé que devemos sustentar, para a esperança que nos promove luz, vontade de caminhar. Ó Jesus, ajude-nos a compreender a caridade, esse gesto tão simples que todos nós podemos de alguma forma fazer, mas que eu faça primeiro com aqueles que caminham conosco, aqueles que têm me ensinado a amar, aqueles que têm me auxiliado a vivenciar as minhas experiências. Aqueles, Senhor, espíritos que estão no meu lar, nas dificuldades de cada dia, mas que eu possa pôr em prática, no fazer, das ações mais belas que o Senhor tem nos ensinado. Jesus, olhe pelos doentes, familiares, amigos, queridos, a quem o nosso pensamento busca, Jesus, para que todos eles sejam amparados pelo seu amor. A presença constante dos benfeitores ao seu lado, encorajando-os nas horas extremas da sua vida. E que a paz, a inefável paz do seu amor, Senhor, consubstancie em nossos corações o desejo de amar e de servir. Se conosco, Jesus, que assim seja.
Queridos irmãos, essa lição de Paulo é uma lição que nos toca, que nos convida e que nos lembra a necessidade de uma compreensão maior. Então, nós vamos ver que para que a gente possa entender o apóstolo, é preciso que a gente mergulhe no seu pensamento, né? Quando ele nos diz, se falo nos variados idiomas do mundo, até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-nos com todos esses irmãos da terra, mas se eu não tiver compreensão, se eu não tiver um olhar diferente para esses nossos irmãos, se eu não tiver um pouco de benevolência, de indulgência, nada adianta a minha cultura, nada adiante, não, nada adianta tudo aquilo que eu estou falando, que eu estou vivenciando. Mas é preciso aprender a cobrir de dons espirituais aquilo que nós já conquistamos, meus amigos, para que a fé consolide em nós, porque a fé é o pensamento divino que tenho para com Deus. É na fé que eu vou sustentar-me para remover as dificuldades do meu caminho, que Jesus nos fala sobre as montanhas. Então, por isso que Paulo nos fala que não adianta falar as línguas dos homens e dos anjos se não tiver a caridade. Eu preciso aprender a distribuir os bens que possuo, os bens materiais, os bens morais, auxiliando, educando, amando. E a compreensão que devo ter, que devo conquistar, que devo aprender dentro de nós, porque a compreensão ela é sempre tolerante. E eu preciso ter essa compreensão, porque uma compreensão tolerante, ela tem o seu valor. Nós não sentimos inveja, nós não precipitamos em coisa alguma. Por isso que a caridade, ela é a maior das virtudes, porque ela me faz ter um olhar diferente na minha relação com o próximo. E de todas as virtudes, nós sabemos que permanece por um pedestal a fé, a esperança e a caridade, mas eu não basta eu ter fé se eu não tiver amor, se eu não estender os braços para o outro. E a esperança é aquilo que move a minha vontade de alcançar, mas a caridade é o ato do fazer, é o ato do sentir. Então, por isso que Jesus nos disse que fora da caridade não tinha salvação. Porque eu não faço caridade só no meu conforto. Eu preciso lembrar que a caridade material é muito fácil de ser. É muito fácil levar as coisas para os outros. Mas é importante que a gente possa sentir o valor do amor. E é por isso que nós não podemos ter tanto rigor. É por isso que quando somos muito pacientes, às vezes essa paciência é a preguiça que nos move. Então, quando Jesus nos fala e Paulo afirma que fora da caridade não há salvação, é preciso de compreender o que seja salvar. Porque salvar é justamente livrar de um perigo, livrar dos nossos pensamentos de orgulho, de vaidade, de arrogância. Então, quando nós falamos isso, nós vamos ver que nós temos que cultivar essa virtude de uma forma que seja a forma da beneficência. Então, sempre que nós colocamos o nosso coração na forma de doar, de ajudar em tudo aquilo que nós fizermos, nós estaremos contribuindo com o bem-estar do outro. E revestir as nossas ações de amor, de compreensão, levando aos nossos irmãos que estão em situações mais difíceis a esperança, que é uma palavra que nós precisamos sempre desenvolver em nós. Por isso que a beneficência, ela pede paciência. E quem não tiver paciência não consegue ser beneficente. E a caridade, ela é prestativa e ela não é invejosa. Isso é muito importante, porque tem pessoas que têm inveja uns dos outros.
e a beneficência, para que ela possa realizar os seus prodígios na nossa vida, ela tem que ser generosa. E nós temos, meus amigos, que cultivar a gratidão para que nós possamos, em nome da caridade, desenvolver o verdadeiro sentido do amor. E o amor é paciente, ele respeita os problemas do outro. E ele nos retira a trava dos nossos olhos. E aí nós passamos a trabalhar sem queixar. E nós nunca esperamos o, o retorno disso, porque a caridade ela vai pedir para todos nós a compreensão, a tolerância, ela não sente inveja, ela nos aproxima uns dos outros, ela não nos leva a apaixonar pelos interesses próprios. E outra coisa que a caridade nos faz, ela nos ensina a não vivermos irritados e nem suspeitar o mal que o outro faz, e nem suspeitar as dificuldades do outro numa forma das nossas cobranças. Fé, esperança e caridade é sempre as virtudes que nós precisamos ter. Por isso que se nós não tivermos uma compreensão do valor da caridade, do seu propósito de contribuir com o nosso irmão, nós não vamos nos libertar. Porque para libertar é preciso modificar. E para isso, nós percebemos o valor da educação. Quantos irmãos nossos acham que ser caridoso é ir lá fazer um passe, fazer na casa espírita, ir lá fazer a caridade material, mas não é nem um pingo compreensivo. Não dá o exemplo do fazer, das atitudes nobres, do desprendimento e o amor genuíno que nós precisamos, ele não cansa. Isso é tão importante que a gente pode observar que o amor genuíno não cansa, porque ele nos dá força para superar as nossas maiores dificuldades. Quanto é importante que a gente possa entender que tudo que nós vamos fazer, nós vamos cada dia mais sentir o valor que o bem promove em nossa vida. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós observamos com muito carinho quando Eurípides Barçanufo é convidado a abrir o Grupo Espírita e Bittencourt Sampaio dá o nome de Grupo Espírita Esperança e Caridade. Esperança de melhorar e a caridade do amor. Então, nós precisamos ver que a caridade nos livra também do egoísmo, porque o egoísmo ele gera ciúme, ele gera inveja, e muitas vezes nós ainda temos aquele pensamento de que nós estamos fazendo bem. Por isso, a cultura, o conhecimento só não resolve a nossa situação. E nós muitas vezes gostamos dos homens cultos. E é por isso que a palavra de Paulo, mesmo que eu fale as línguas, todas as línguas dos homens e as dos anjos, se eu não tiver caridade, nada vale. E a caridade é justamente esse estado de simplicidade moral, cujos caminhos vão nos levar a conhecer a caridade. E quando nós falamos do espírita, falando de nós precisamos ver que a caridade deve ser a base de todas as nossas instituições, porque as instituições são regidas pelos homens, e se eu não tiver a caridade, a instituição também não terá. É por isso que nós precisamos perceber que se eu não tiver uma indulgência, muitas vezes eu posso ter a leviandade. E se eu não for humilde, eu não vou compreender nada que vai mostrar o valor do outro, porque a humildade é um sentimento que eu conquisto à medida que eu vou me livrando de determinadas situações. Por isso, hoje, a lição fala profundamente no nosso coração para que a gente possa entender se nós distribuíssemos todos os bens aos famintos e ainda entregasse o nosso corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso não adiantaria, porque isso chama
doação e atitude. E foi isso que o apóstolo Paulo nos proclama como sabedoria, que eu saiba distribuir tudo aquilo que tenho, os meus bens, com os necessitados, mas que eu faça com amor, que eu faça com bondade e que eu veja sempre que é preciso desenvolver dentro de nós a paciência, porque a paciência, ela nos ensina a fazer novas construções. E aí nós vamos aprender que nessas construções nós vamos deixar de julgar quem quer que seja, mas vamos aprender a amar e a servir. Entretanto, nós precisamos ver que quem ama e serve, ele ama sem olhar a quem. E é preciso que a gente possa dar sem prender o próximo. Dar para prender o próximo é explorar. Porque às vezes eu falo, nossa, mas eu te dei isso e você não está fazendo? Eu te dei isso e você não está sendo grato? Isso não é o dar que nós estamos aprendendo junto a estes espíritos. Então, é preciso que a gente possa entender que quando Paulo fala tudo suporta, a caridade tudo suporta, ele suporta tudo. Por quê? Porque nós aprendemos a entender que o outro muitas vezes não sabe o que nós já conquistamos. Então, o amor, ele supera, ele vai muito mais. Ele modifica o egoísmo que gera o ciúme, o despeito, a vingança, a discórdia. E o amor está longe disso. O amor ele traz aos corações a alegria e ele traz para nós toda a compreensão das dificuldades da vida. Por isso nós estamos sendo convidados a amar. E o apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E é de nossa parte que acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente ele sabe esperar. E esse amor genuíno ainda não temos conquistado dentro de nós. Nós agradecemos a Jesus por estes momentos sublimes do Evangelho, pedindo aos Espíritos amigos que nos sustente, que nos ampare e que nós possamos dia a dia, Jesus, compreender o valor do passe, que é uma dádiva, é uma misericórdia que Deus está nos oferecendo e nem sempre somos gratos a isso. É uma caridade, como a caridade da fluidificação das águas. Se nós pedimos todos os dias o passe e a fluidificação como um ato de caridade dos espíritos, que também sejamos caridosos com os nossos irmãos. Que a paz sublime do amor de Jesus cultive em nossos corações a esperança, a fé, para que possamos encontrar na caridade o caminho de nossa libertação. Receba, meus amigos, o abraço, as vibrações, as energias do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, essa casa de luz e trabalho, erguida pelas mãos abnegadas de Eurípides e de tantos outros irmãos de caminhada. Ficamos com Deus, hoje e sempre, que assim seja.